O retorno de Madeleine começa com um único e-mail. Seu avô distante faleceu, deixando-lhe a vinícola em dificuldades que ela um dia amou, e uma escolha que poderia mudar tudo. Mas quando arrependimentos do passado se encontram com faíscas inesperadas, ela irá embora, ou voltará para casa para sempre. Antes de entrarmos na história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. Madeleine Carrington olhou para o e-mail em seu telefone pela quinta vez naquela manhã. Seu avô estava morto. A notícia não deveria tê-la atingido tão forte. Eles não se falavam há anos, mas lá estava, um vazio se espalhando por seu peito enquanto ela estava em seu elegante apartamento em Manhattan. Senhorita Carrington, a voz de sua assistente veio pela interfone. Sua degustação de vinhos das 10 horas chegou. Os representantes do Le Chateau estão esperando na sala de conferências. Diga a eles que já estou indo, respondeu Maddie, endireitando seu tailleur de grife e guardando o telefone. Aos 39 anos, Maddie construíra a vida perfeita. Ela era a consultora de vinhos mais requisitada de Nova York, com uma lista de clientes que pareciam quem é quem da alta gastronomia. Ela conseguia identificar a região, o ano e, muitas vezes, a vinícola exata de um vinho com apenas um gole. Mas agora, tudo o que ela conseguia sentir era arrependimento. A degustação ocorreu sem problemas, como sempre. Maddie foi profissional, charmosa e completamente focada, pelo menos por fora. Por dentro, sua mente continuava vagando pelas lembranças de uma vinícola no norte da Califórnia, pelos verões passados correndo entre fileiras de videiras e pelas mãos calejadas de seu avô, mostrando-lhe como verificar se as uvas estavam maduras. De volta ao seu escritório, ela ligou para o advogado que estava cuidando da herança de seu avô. Senhorita Carrington, estava prestes a ligar para a senhora, disse o advogado. Como única herdeira, a senhora herdou as vinhas Carrington. Seu avô foi bastante claro sobre isso em seu testamento. Venda, disse Maddie imediatamente. Encontre um bom corretor de imóveis e... Temo que não seja tão simples, interrompeu o advogado. Há algumas condições anexadas à herança. A senhora precisa ir para a Califórnia para assinar os documentos pessoalmente. 3 dias depois, Maddie saiu de seu carro alugado na estrada de terra empoeirada das vinhas Carrington. O sol da tarde batia nas colinas onduladas, cobertas por fileiras bem cuidadas de videiras. A antiga casa de fazenda vitoriana estava exatamente como ela se lembrava, sua pintura branca descascando levemente nas bordas. Ela se vestira para uma viagem rápida, assinar papéis, encontrar-se com corretores de imóveis e depois voltar para Nova York no fim de semana. Mas algo em ver a vinícola novamente a fez parar. Era menor do que ela lembrava e claramente estava com dificuldades. Várias seções de videiras pareciam negligenciadas e o telhado do galpão de equipamentos precisava de reparos urgentes. Ao se aproximar da casa, uma figura alta surgiu de entre as fileiras de videiras. O homem era bronzeado, com cabelos escuros com nuances de grisalho nas têmporas. Ele vestia uma camiseta simples e jeans, ambos mostrando sinais de um dia de trabalho árduo. Madeleine Carrington, disse ele, sua voz baixa e familiar. Nunca pensei que a veria de volta aqui. Maddie entreabriu os olhos contra o sol, tentando colocá-lo em seu lugar. Então ela entendeu. Luke Moretti? Ele acenou com a cabeça, limpando as mãos em um pano antes de estender uma para ela. Faz muito tempo. Quando suas mãos se tocaram, Maddie sentiu um choque inesperado. Este não era o ajudante de vinha magricela que ela vagamente se lembrava, de seus verões adolescentes. Este era um homem sólido e confiante, com linhas nos cantos dos olhos que sugeriam tanto risos quanto dificuldades. Eu não sabia que você ainda trabalhava aqui, disse ela, afastando a mão um pouco rápido demais. 15 anos agora. Seu avô me fez gerente da vinha depois que eu me formei em viticultura. Seus olhos avaliaram suas roupas de cidade e saltos altos. Estou imaginando que a senhora não está aqui para uma reunião feliz com a terra da família. Antes que ela pudesse responder, uma mulher mais velha saiu apressadamente da casa. Maddie, olha só você. Rosa! O rosto de Maddie se abriu em seu primeiro sorriso genuíno desde que ela chegara.
Rosa Martinez havia sido a governanta das vinhas Carrington desde que Maddie se lembrava. A mulher a envolveu em um abraço caloroso que cheirava a pão, fresco e conforto. Entre, Rosa insistiu. Você deve estar cansada da sua viagem. Preparei seu antigo quarto. Ah, eu não vou ficar, disse Maddie rapidamente. Tenho uma reserva de hotel na cidade. Estou aqui apenas para tratar dos assuntos da herança. O rosto de Rosa caiu, mas ela acenou com a cabeça. Claro, pelo menos, entre para tomar um chá gelado antes de ir. Lá dentro, a casa de fazenda era exatamente como Maddie se lembrava. Gasta, mas acolhedora, com fotos antigas da família alinhando as paredes. Ela parou em uma que a mostrava adolescente, rindo, ao lado de seu avô, enquanto eles seguravam uma fita de prêmio de uma competição local de vinhos. Luke seguiu seu olhar. Foi o ano em que sua mistura de Merlot ganhou na feira do condado. Seu avô ficou tão orgulhoso que falou sobre isso por meses. Ele guardou isso tudo esses anos? Perguntou Maddie, surpresa. Ele guardou tudo de você, disse Rosa suavemente, entregando a Maddie um copo de chá gelado. Mesmo depois que você parou de voltar. Maddie sentiu uma pontada de culpa. Ela havia partido para a faculdade e então se jogara na construção de sua carreira, inventando desculpas ano após ano, para explicar por que não conseguia visitar. As ligações telefônicas ficaram mais curtas, depois menos frequentes, até que pararam completamente. Eu tinha meus motivos, disse ela rigidamente. Todos nós temos, respondeu Luke, seu tom neutro, mas seus olhos perspicazes. O momento constrangedor foi quebrado pela chegada do advogado. Um homem careca, carregando uma maleta, que se apresentou como Sr. Peterson. Podemos começar o trabalho? Sugeriu ele, colocando sua papelada na mesa da cozinha. Sim, por favor, disse Maddie, grata pela distração. Não tenho muito tempo. O Sr. Peterson limpou a garganta. Como mencionei, sua herança vem com condições. O testamento de seu avô afirma que você deve assumir a responsabilidade pessoal pelas vinhas Carrington por um mínimo de 3 meses antes de tomar qualquer decisão sobre seu futuro. 3 meses? Exclamou Maddie. Isso é impossível. Tenho clientes, compromissos. Se você recusar, a propriedade vai para um conglomerado de vinhos que vem tentando comprá-la há anos, continuou o advogado. Seu avô foi muito específico. Ele queria que você entendesse o que estaria vendendo antes de fazer essa escolha. Maddie olhou para Luke, que a observava com uma expressão ilegível. Você sabia disso? Eu sabia, admitiu ele. Tentei convencê-lo a desistir, mas ele era teimoso, assim como outra pessoa que eu conheço. Isso é ridículo, resmungou Maddie. Eu não posso simplesmente colocar minha vida em espera por 3 meses. Na verdade, disse Luke, acho que faz todo o sentido. Você está vendendo gerações de história de Carrington. Você deveria pelo menos entender o que está dando. Eu entendo exatamente o que estou dando, retrucou Maddie. Um negócio falido que dá mais trabalho do que vale a pena. A mandíbula de Luke se contraiu. Seu avô derramou seu coração e sua alma neste lugar. Ele se manteve firme em anos de seca, quedas do mercado e tragédias pessoais. E ele fez tudo isso esperando que um dia você voltasse e visse seu valor. Bem, estou aqui agora, disse Maddie, mas apenas porque não tive escolha. A tensão na sala era densa o suficiente para ser cortada com uma faca. Rosa se desculpou silenciosamente, enquanto o Sr. Peterson embaralhava seus papéis desajeitadamente. Olha, disse Luke finalmente, sua voz mais suave. Fiz uma promessa ao seu avô antes de ele morrer. Prometi que manteria este lugar funcionando, não importa o quê. Não estou pedindo que você se apaixone por ele. Apenas dê a ele os 3 meses. Aprenda sobre ele. Então, se você ainda quiser vender, não vou ficar no seu caminho. Algo em sua expressão sincera fez Maddie hesitar. Ela pensou em sua agenda vazia para os próximos meses. Os eventos de degustação e as consultas que ela poderia reagendar. Os clientes que poderiam esperar. E no fundo, uma vozinha sussurrava que talvez ela devesse isso ao seu avô. A garotinha que um dia amou correr por essas videiras. Tudo bem, disse ela por fim. 3 meses, mas nem um dia a mais. O Sr. Peterson sorriu aliviado. Excelente.
Vou preparar os documentos de gerência temporária. Enquanto isso, Luke a colocará a par das operações da vinha. Naquela noite, depois de fazer o check-in em seu hotel na cidade, Maddie sentou-se na beira da cama e ligou para sua assistente em Nova York. Cancele tudo para os próximos 3 meses, ela instruiu. Emergência familiar. Preciso ficar na Califórnia. Depois de desligar, ela foi até a janela e olhou para as colinas distantes, onde as vinhas Carrington ficavam. O sol poente lançou as vinhas em uma luz dourada, que agitou algo profundamente em sua memória. Noites de verão ajudando na colheita, o doce cheiro de uvas maduras, o raro sorriso de seu avô quando ela havia feito algo certo. Por um momento, ela quase sentiu uma pontada de... Era antecipação. Mas ela rapidamente colocou isso de lado. Isso era apenas negócios. 3 meses depois de volta à sua vida real. O que Maddie não sabia era que Luke Moretti estava sentado na varanda da casa de fazenda naquele mesmo momento, olhando para uma velha fotografia de uma Maddie mais jovem rindo entre as videiras. Ao lado dele estava um diário gasto, de seu avô, aberto em uma página com uma única linha sublinhada. Um dia, ela voltará para casa e as videiras a chamarão para ficar. Luke fechou o diário com um suspiro. 3 meses não era muito. Tempo para curar a desavença entre Maddie e sua herança. Mas ele havia feito uma promessa, e Luke Moretti nunca quebrou suas promessas. Na manhã seguinte, chegaria o primeiro dia do retorno relutante de Maddie e o começo de uma jornada que nem ela nem Luke poderiam ter previsto. Maddie acordou com o som do telefone tocando. Ela apanhou-o na sala de hotel desconhecida, entreabrindo os olhos para a luz da manhã que entrava pelas cortinas. Alô? Ela murmurou. Acorde e brilhe, garota da cidade. A voz de Luke era muito alegre para essa hora. Se você vai aprender a administrar uma vinha, é melhor começar cedo. Estarei no hotel em 20 minutos. Antes que ela pudesse protestar, ele desligou. Maddie gemeu e se levantou da cama. Isso definitivamente não fazia parte de sua rotina normal. Em Nova York, ela raramente começava seu dia antes das 9 e sempre começava com um café expresso perfeitamente preparado, não um despertar rude de um gerente de vinha insistente. Quando Luke parou em uma caminhonete empoeirada, Maddie estava esperando do lado de fora com o que ela achava ser uma roupa adequada, jeans de grife e uma blusa de seda. Ao olhar para seus sapatos, Luke balançou a cabeça. Aqueles não durarão 1 hora na vinha, disse ele, apontando para seus sapatos baixos de couro. Precisaremos passar na mercearia. 1 hora depois, vestida com botas de borracha e uma camisa de trabalho de algodão que parecia estranha em sua pele, Maddie estava no meio de uma fileira de videiras, enquanto Luke explicava o básico. Essas são uvas Cabernet Sauvignon, disse ele, manuseando delicadamente os cachos. Seu avô se especializou em variedades de Bordeaux. Esta seção aqui foi a primeira que ele plantou há mais de 40 anos. Apesar de si mesma, Maddie ficou impressionada com as fileiras arrumadas que se estendiam pela encosta. Eles parecem saudáveis, eu acho. A risada de Luke foi calorosa e genuína. Você realmente não sabe nada sobre cultivar uvas, não sabe? E ainda assim, você pode dizer a todos em Nova York quais vinhos beber. Conhecer vinho e cultivar uvas são habilidades diferentes, disse Maddie defensivamente. Eu não precisava sujar minhas mãos para treinar meu paladar. Justo, Luke concedeu, mas há algo especial em entender todo o processo, do solo à garrafa. Ele entregou a ela um par de podadeiras. Aqui vou mostrar. Nas próximas horas, Maddie seguiu Luke pela vinha, aprendendo mais do que ela jamais quis saber sobre pH do solo, sistemas de irrigação e controle de pragas. Suas costas doíam, suas mãos estavam ficando com calos e o sol estava mais quente do que ela se lembrava de seus verões de infância. Estamos enfrentando alguns desafios sérios, explicou Luke enquanto eles voltavam para a caminhonete para pegar água. 3 anos de seca estressaram as videiras. A produção da última temporada caiu quase 30%. Não é de admirar que o lugar esteja com dificuldades, resmungou Maddie. Não é só a seca, disse Luke. Seu avô se recusou a vender para o Westland Wine Group
e eles têm tentado expulsá-lo desde então. Eles compraram a propriedade vizinha e desviaram o riacho que costumava fornecer irrigação natural. Westland, Maddie animou-se. Eles são um dos maiores distribuidores do país. Aí eles querem transformar as vinhas Carrington em uma operação de produção em massa, disse Luke, sua voz endurecendo. Não mais lotes pequenos, não mais cuidados especiais, apenas rendimento e lucro máximos. Isso são negócios, Maddie. Encolheu os ombros. Às vezes os pequenos não conseguem competir. Luke parou de andar e se virou para encará-la. É assim que você realmente vê? Isso não é apenas negócio. Este é o legado de sua família. Seu avô construiu este lugar com suas próprias mãos depois que sua avó morreu. Cada videira, cada garrafa era sua maneira de manter sua memória viva. Maddie se encolheu com a intensidade em seus olhos. Eu não sabia disso. Há muita coisa que você não sabe, disse Luke baixinho. Mas você poderia saber se desse uma chance a este lugar. De volta à casa, Rosa havia preparado o almoço. Pão fresco, queijo local e tomates da horta. Enquanto comiam na varanda, Maddie se viu observando Luke. Havia algo na maneira como ele se movia, na certeza em suas mãos, que era inesperadamente cativante. Então, ela disse, quebrando o silêncio, como você acabou aqui? 15 anos é muito tempo para trabalhar em uma única vinícola. Luke tomou um gole d'água antes de responder. Eu cresci por perto. Meu pai era um trabalhador rural que sonhava em ter sua própria terra um dia, mas ele nunca teve a chance. Depois da faculdade, eu tinha ofertas de emprego de vinícolas maiores, mas seu avô me deu algo mais valioso. A chance de ajudar a construir algo significativo, de ter voz em como as coisas eram feitas. Ah, isso foi o suficiente para você? Perguntou Maddie, genuinamente curiosa. Nem sempre, admitiu Luke. Eu me casei jovem, tive um filho. Minha esposa queria uma vida diferente. Luzes da cidade, mais dinheiro. Quando ela se foi, levou Tommy com ela. Eles estão em Seattle agora. Sinto muito, disse Maddie, surpresa com a pontada de simpatia que sentiu. Luke deu de ombros. Tommy visita durante os verões. Ele tem 13 anos agora, está ficando muito descolado para a vinícola, mas acho que ele secretamente ainda gosta de estar aqui. Ele olhou para ela. E você? Sem marido? Filhos? Sem tempo, disse Maddie simplesmente. Minha carreira me mantém ocupada. Demasiado ocupada para ter uma vida? A pergunta não era julgadora, apenas curiosa. Antes que Maddie pudesse responder, um carro preto e elegante parou na entrada, levantando nuvens de poeira ao parar. Um homem alto, de terno caro, saiu. Seu sorriso era forçado e polido. Senhorita, Carrington, Daniel Westland. Ele estendeu a mão. Ouvi dizer que você estava na cidade e pensei em me apresentar. Minha empresa tem uma oferta em aberto nesta propriedade há anos. Luke se levantou, sua postura tensa. Esta é propriedade particular Westland. O sorriso de Daniel não vacilou. Estou simplesmente fazendo uma visita de cortesia à nova proprietária. Ele se voltou para Maddie. Entendo que você também trabalha com vinhos. Devemos conversar. Minha oferta resolveria todos os seus problemas de herança. Ele gesticulou, vagamente para os prédios e equipamentos desgastados. Apesar de seu plano inicial de vender, algo na confiança presunçosa de Westland irritou Maddie. Obrigada por ter vindo tão longe, Sr. Westland, mas não tomarei nenhuma decisão por pelo menos 3 meses. O sorriso de Daniel se apertou. Claro, tome seu tempo. Mas lembre-se, propriedades como esta exigem investimentos significativos para permanecerem viáveis. Minha oferta não ficará aberta indefinidamente. Ele entregou a ela um cartão de visita. Me ligue quando estiver pronta para ser razoável. Depois que ele foi embora, Luke olhou para Maddie com um novo respeito. Achei que você aceitaria imediatamente sua oferta. Ainda posso aceitar, ela avisou. Mas não gosto de ser pressionada e havia algo estranho nele. Naquela noite, depois que Luke a deixou de volta no hotel, Maddie decidiu explorar a pequena cidade de Oak Ridge. Ela havia mudado desde sua última visita. Mais lojas de turistas e salas de degustação, menos dos negócios locais de que ela se lembrava. Em um pequeno bar de vinhos,
Ela pediu uma taça de tinto local e se surpreendeu ao ver Carrington Vines Reserve Cabernet 2019 no cardápio. Esse é especial, disse o barman, percebendo seu interesse. Produção limitada, mas vale cada centavo. O velho Sr. Carrington era um dos bons. Fazia vinho como antigamente, com amor. Maddie tomou um gole do vinho pensativa. Era excelente, complexo e equilibrado, com notas de amora e cedro, e um final persistente que falava de envelhecimento cuidadoso. Aquele não era um vinho produzido em massa, aquilo era artesanato. Você o conhecia? Perguntou Maddie ao barman. Todo mundo conhecia Frank Carrington, respondeu o homem. Teimoso como poucos, mas justo, sempre tinha tempo para conversar sobre uvas com quem estivesse interessado. Dizem que sua neta herdou o lugar, alguma grande especialista em vinhos de Nova York que provavelmente vai vendê-lo para Westland. Maddie fez uma careta, mas não disse nada. Era assim que as pessoas a viam. De volta ao seu quarto de hotel, incapaz de dormir, Maddie pesquisou informações online sobre Carrington Vines. Não havia muito. Um site simples que parecia não ter sido atualizado em anos, algumas menções positivas em blogs de vinhos e uma notícia local recente sobre a morte de seu avô, que o descrevia como um dos últimos viticultores independentes em uma região cada vez mais dominada por interesses corporativos. Por impulso, ela pesquisou Luc Moretti e encontrou algumas menções em periódicos de gestão de vinhedos e uma foto dele recebendo um prêmio de sustentabilidade em nome da Carrington Vines 3 anos antes. Na manhã seguinte, Maddie chegou à vinícola, antes que Luc pudesse buscá-la. Ela o encontrou na adega, verificando barris de carvalho. Você está adiantada, disse ele surpreso. E você trouxe café. Oferta de paz, explicou ela, entregando-lhe uma xícara. Mostre-me o que acontece, depois que as uvas são colhidas. Na semana seguinte, Maddie se dedicou a aprender sobre as operações da vinícola. Ela revisou os registros financeiros, inspecionou os equipamentos e até ajudou em tarefas básicas nos campos. Quanto mais ela aprendia, mais entendia por quê seu avô não queria vender. Uma noite, enquanto terminava um longo dia de trabalho, Luc a levou a uma pequena colina com vista para toda a propriedade. O pôr do sol pintava a vinícola em tons de ouro e âmbar, as fileiras de videiras criando padrões na paisagem. Seu avô costumava me trazer aqui quando comecei a trabalhar para ele, disse Luc. Ele dizia, lembre-se desta vista, Luc. É por isso que estamos lutando. É lindo, admitiu Maddie. Ele costumava te trazer aqui também, disse Luc baixinho. Você não se lembra? Você tinha uns 16 anos, acho. Ele estava te ensinando sobre terroir, como a inclinação da terra, o solo. A exposição ao solo afetam as uvas. Maddie fechou os olhos, a lembrança a inundando. Eu me lembro, ele disse. O vinho não é apenas feito na adega, Maddie Girl. Ele nasce na terra. Você amou este lugar um dia, disse Luc, sua voz suave. O que aconteceu? Maddie ficou quieta, por um longo momento. No verão em que completei 18 anos, tive que fazer uma escolha. Ficar aqui, ir para UC Davis para estudar viticultura como o vovô queria, ou ir para o leste para fazer negócios. Tivemos uma briga enorme. Ele disse que se eu fosse embora, não deveria me dar ao trabalho de voltar até estar pronta para me comprometer com a Carrington Vines. E você nunca fez, completou Luc. Eu liguei algumas vezes, disse Maddie defensivamente, mas ele estava tão frio, tão decepcionado. Eventualmente foi mais fácil apenas construir minha própria vida. Ele se arrependeu daquela briga, disse Luc. Especialmente em seus últimos anos. Ele manteve seu quarto exatamente como você deixou. Maddie piscou para conter lágrimas inesperadas. Eu não sabia. Enquanto eles estavam ali, assistindo a última luz desaparecer do céu, a mão de Luc encontrou a dela. O toque era hesitante, uma pergunta e não uma exigência. Após um momento de hesitação, Maddie entrelaçou seus dedos aos dele, surpresa por como parecia certo. Rosa estava esperando por eles na casa com o jantar. Enquanto comiam, ela contou a Maddie histórias sobre seu avô que a fizeram rir e chorar ao mesmo tempo. Ele não era perfeito,
disse Rosa. Mas ele amava este lugar e ele te amava. Mesmo quando estava mais furioso, sua foto ainda estava na mesa de cabeceira dele. Naquela noite, Maddie decidiu ficar na casa em vez de voltar para o hotel. Ao se instalar em seu quarto de infância, cercada pelos livros e bugigangas de sua juventude, ela sentiu algo mudar dentro dela, uma porta se abrindo para possibilidades que ela nunca havia considerado. Do lado de fora de sua janela, a vinícola se estendia para a escuridão, as videiras erguidas como sentinelas sob o luar. E pela primeira vez desde que chegara, Maddie começou a se perguntar se voltar para casa poderia significar mais do que apenas cumprir uma obrigação. O que ela não sabia era que Daniel Westland já estava colocando planos em movimento que logo a forçariam a decidir onde estavam suas verdadeiras lealdades, com o mundo que ela construíra para si mesma, ou com a terra e o homem por quem ela inesperadamente começava a se importar. Na manhã seguinte, Maddie acordou com o som da chuva caindo na janela de seu quarto de infância. Por um momento, ela se sentiu desorientada. Aquele não era seu elegante apartamento em Manhattan, com suas vistas da cidade e sons de trânsito. Então ela se lembrou de onde estava e por quê. Ela encontrou Luke na cozinha, estudando boletins meteorológicos em seu laptop, enquanto tomava café. Ele olhou para cima quando ela entrou, seu sorriso aquecendo seus olhos. Bom dia, dorminhoca. Eu estava começando a pensar que você nunca ia levantar. Maddie olhou para o relógio. 6h30. Em Nova York, ela ainda estaria na cama por pelo menos mais uma hora. Muito engraçado. É café que eu sinto? Rosa entrou apressada com um novo pote. Senta, senta, vou te fazer o café da manhã. A chuva é boa para as videiras, explicou Luke, enquanto Maddie se juntava a ele à mesa. Mas temos um problema. A bomba de irrigação da seção leste quebrou ontem. Com a previsão de tempo seco na próxima semana, precisamos consertá-la rápido. Quanto isso vai custar? Perguntou Maddie, entrando automaticamente no modo negócios. Luke fez uma careta. Mais do que temos na conta operacional. Seu avô, quer bem, fluxo de caixa não era seu forte. Maddie suspirou. Mostre-me os livros depois do café da manhã. Preciso entender exatamente onde estamos. A situação financeira da vinícola era pior do que ela esperava. Contas de fornecedores estavam acumuladas. Os equipamentos precisavam de reparos. E a próxima colheita ainda estava a meses de distância. Não admirava que seu avô tivesse considerado a oferta de Westland. Temos sobrevivido com a reputação de nossos vinhos reserva, explicou Luke. Eles esgotam todos os anos, mas simplesmente não há volume suficiente para manter toda a operação funcionando. E um empréstimo bancário, sugeriu Maddie. Luke balançou a cabeça. Já tentei. 3 bancos nos recusaram por causa dos impostos atrasados que seu avô devia. Temos pago isso lentamente, mas não é o suficiente para restaurar nosso crédito. Maddie olhou pela janela para a vinícola encharcada pela chuva. Em Nova York, ela saberia exatamente o que fazer. Cortar prejuízos, encontrar investidores ou vender para o maior lance. Mas ali, olhando para a terra que sua família cultivara por gerações, aquelas soluções frias de negócios pareciam erradas. Eu posso ter uma ideia, disse ela lentamente. Deixe-me fazer algumas ligações. De volta ao seu quarto, Maddie entrou em contato com vários de seus clientes de restaurantes de alta gastronomia em São Francisco e Los Angeles. Na hora do almoço, ela tinha 3 compromissos provisórios para acordos de compra exclusivos, se o vinho atendesse aos seus padrões. Eles vão precisar de amostras, ela disse a Luke. E precisaremos engarrafar um novo lote em breve para mostrar a eles o que podemos fazer. O rosto de Luke se iluminou. Eu tenho trabalhado em algo que seu avô e eu começamos antes dele ficar doente. Uma mistura especial usando as videiras mais antigas da propriedade. Está quase pronto. Naquela tarde foram até a adega para provar. As paredes de pedra mantinham o ambiente fresco, enquanto Luke cuidadosamente tirava amostras de 3 barris diferentes. Isso ainda é jovem, ele alertou, mas acho que tem potencial. Maddie girou o líquido rubi profundo em sua taça, inalando seu aroma complexo antes de tomar um gole.
O vinho era extraordinário, rico e equilibrado, com camadas de sabor que se desdobravam lentamente. Isso a lembrou de por que ela se apaixonara por vinho em primeiro lugar. Luke, isso é incrível, disse ela honestamente. Como você chamou? Seu avô queria chamá-lo de Reserva Eleanor, em homenagem à sua avó. Os olhos de Luke encontraram os dela por cima da borda de sua taça. Mas eu estava pensando, talvez devesse ser Retorno de Madeline em vez disso. O momento se estendeu entre eles, cheio de possibilidades não ditas. Maddie sentiu um rubor que nada tinha a ver com o vinho. Antes que ela pudesse responder, o telefone tocou. Sua assistente em Nova York. Maddie, graças a Deus eu te alcancei. A Bordeaux Imports está realizando um grande evento de degustação no próximo mês, e eles solicitaram especificamente você como consultora. É uma grande oportunidade. Eles estão procurando estabelecer um cargo permanente para alguém, com sua experiência. Na França? Perguntou Maddie, se afastando do olhar indagador de Luke. Sim, é o trabalho pelo qual você está se esforçando há anos. Eles precisam de uma resposta até o fim do mês. Depois de desligar, Maddie ficou em silêncio, seus pensamentos em turbulência. Um cargo permanente na França tinha sido seu sonho desde a faculdade de administração, mas agora, com as mãos ainda quentes do toque de Luke e o sabor de seu vinho extraordinário em seus lábios, aquele sonho de repente parecia distante e vazio. Boas notícias? Perguntou Luke, a voz cuidadosamente neutra. Apenas trabalho, disse Maddie vagamente. Nada urgente. A mentira ficou desconfortavelmente entre eles pelo resto do dia, enquanto trabalhavam lado a lado, preparando amostras de vinho para os potenciais clientes de restaurantes. Naquela noite, uma tempestade se abateu, trazendo ventos violentos que ameaçavam o jovem crescimento da primavera nas vinhas. Luke organizou uma equipe de emergência de trabalhadores para proteger as seções mais vulneráveis com coberturas protetoras. Apesar dos protestos de Maddie de que estaria no caminho, Luke entregou-lhe uma capa de chuva. Toda mão ajuda. Além disso, você deveria ver o que estamos enfrentando. Encharcados e cobertos de lama, trabalharam até muito depois da meia-noite. Maddie estava exausta, mas estranhamente eufórica. Havia algo poderoso em lutar ao lado de outros para proteger, algo valioso. Enquanto caminhavam de volta para a casa de fazenda, Luke de repente agarrou seu braço. Olha, disse ele, apontando para a varanda. Um carro elegante estava estacionado na entrada, e Daniel Westland estava sob o abrigo da varanda, parecendo impaciente. O que ele está fazendo aqui a esta hora? Maddie perguntou em voz alta. Nada. De bom, resmungou Luke. Westland endireitou-se quando os viu. Senhorita Carrington, Sr. Moretti. Peço desculpas pela visita tardia, mas tenho informações que não podiam esperar. Ele olhou para sua aparência enlameada com desgosto sutilmente velado. Talvez possamos conversar lá dentro? Na cozinha? Westland recusou a oferta de café de rosa e foi direto ao assunto. Acabo de sair de uma reunião com a Junta de Águas do Condado. Parece que a Carrington Vines tem retirado mais do que sua cota de água do aquífero. Isso não é possível, protestou Luke. Temos sido cuidadosos com nosso uso, especialmente com a seca. O sorriso de Westland era frio. No entanto, a junta emitiu uma citação. As multas são substanciais. Dada sua situação financeira atual, pensei que você poderia reconsiderar minha oferta. Ele deslizou um documento pela mesa. Estou pronto para aumentá-la em 15% e cuidar de todas as dívidas pendentes. Maddie olhou para o valor e sentiu a respiração presa. Era generoso, mais que generoso. Com aquele dinheiro, ela poderia abrir sua própria empresa de consultoria na França. Nunca mais se preocupar com finanças novamente. Preciso de tempo para considerar isso, disse ela cuidadosamente. Claro. Westland levantou-se para ir embora. Mas não demore muito. As restrições de água começam em 2 dias. Sem irrigação adequada, a safra desta estação fracassará. Eu odiaria ver o legado de seu avô murchar na videira. Depois que ele foi embora, Luke percorreu a cozinha com raiva. Ele está mentindo. Não ultrapassamos nossa cota de água. Ele deve ter alguém na junta no bolso.
Podemos lutar contra isso? Perguntou Maddie. Com que dinheiro? Batalhas judiciais levam tempo que não temos. A frustração de Luke era palpável. É assim que Westland opera. Ele encontra sua fraqueza e a explora. Seu avô lutou contra ele por anos. Maddie sentiu uma onda de raiva. Então vamos encontrar outra maneira. Não vou desistir tão facilmente. O olhar que Luke lhe deu estava cheio de surpresa e algo mais. Esperança, talvez. Sabe, você soa exatamente como ele agora. Meu avô? Luke assentiu. Teimoso como o inferno quando alguém tenta empurrá-lo. Apesar da crise, Maddie se viu sorrindo. Vou levar isso como um elogio. No dia seguinte, Maddie mergulhou na pesquisa, ligando para especialistas em conservação de água e verificando os registros de uso da vinha. Luke, enquanto isso, reuniu apoio de vinícolas pequenas vizinhas que também haviam enfrentado pressão de Westland. Ao anoitecer, eles tinham um plano. Um especialista em conservação de água testemunharia que o sistema de irrigação da Carrington Vanes era um dos mais eficientes do condado. E Maddie descobriu que a esposa do presidente da Junta de Águas trabalhava para a empresa de Westland, um claro conflito de interesses. Ainda precisamos de dinheiro para despesas imediatas, apontou Luke. A bomba de irrigação não vai se consertar sozinha. Maddie hesitou, então tomou uma decisão. Tenho economias, não o suficiente para resolver tudo, mas o suficiente para nos manter até que os restaurantes tomem suas decisões sobre nosso vinho. Você investiria seu próprio dinheiro? Perguntou Luke, claramente atordoado. Eu achei que você estava planejando vender. Estou reconsiderando, admitiu Maddie. Além disso, isso é pessoal agora. Westland tentou nos intimidar. Ninguém intimida um Carrington. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Luke fez seu coração pular. Antes que ela pudesse pensar demais, Maddie inclinou-se e o beijou. Sua surpresa durou apenas um segundo, antes de ele puxá-la para mais perto, suas mãos gentis mas firmes em sua cintura. Quando finalmente se separaram, ambos um pouco sem fôlego, Luke colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Eu queria fazer isso desde que você chegou, confessou ele. Por que você não fez? Ela perguntou. Eu tinha medo de que você voltasse para Nova York ainda mais rápido, disse ele com um sorriso melancólico. O momento foi interrompido por Rosa, chamando-os para o jantar. Durante a refeição, seus olhos continuaram se encontrando do outro lado da mesa, sorrisos secretos, passando entre eles como mensagens privadas. Mais tarde naquela noite, incapaz de dormir, Maddie saiu para a varanda. A tempestade havia passado, deixando para trás um céu claro cheio de estrelas, muito mais do que ela jamais poderia ver em Nova York. Ela ouviu a porta de tela se abrir atrás dela e soube sem se virar que era Luke. Não conseguiu dormir? Ele perguntou, vindo ficar ao lado dela. Muita coisa na minha cabeça, ela admitiu. Eles ficaram em silêncio confortável por um tempo, olhando para a vinha iluminada pelas estrelas. Conte-me sobre os últimos dias do meu avô, disse Maddie de repente. Ele estava com dor? A voz de Luke era gentil. Não fisicamente. O ataque cardíaco foi rápido, mas ele tinha arrependimentos. Ele falava sobre você com frequência. O que ele disse? Perguntou Maddie, com a garganta apertada. Que ele estava orgulhoso do que você havia conquistado, mesmo que não fosse o caminho que ele teria escolhido para você. Que ele desejava ter sido menos teimoso, ter se aproximado mais. Luke pegou sua mão. Na noite antes de morrer, ele me fez prometer duas coisas. Manter a vinha funcionando e garantir que você soubesse o quanto ele a amava, mesmo quando era orgulhoso demais para dizer. Lágrimas escorreram pelo rosto de Maddie. Luke as limpou com o polegar, depois a puxou para seus braços. Em seu abraço, cercada pelos sons noturnos da vinha, Maddie sentiu algo que não experimentava há anos, um sentimento de pertencimento. Na manhã seguinte, uma enxurrada de atividades. O primeiro cliente do restaurante estava vindo para provar seus vinhos, e a audiência da Junta de Águas estava marcada para o dia seguinte. Maddie passou horas preparando projeções financeiras enquanto Luke trabalhava com a equipe da vinha, para mostrar seus melhores produtos. A sommelier do restaurante, uma ex-colega de Maddie, ficou impressionada. Esta é uma qualidade excepcional,
disse ela, depois de provar a mistura especial. Gostaríamos de apresentá-la como nosso vinho da Casa Premium, com direitos exclusivos às 50 primeiras caixas. Ao sair, ela puxou Maddie de lado. Ouvi falar da oferta de emprego da Bordeaux Imports. Você vai aceitar? Maddie olhou para Luke, que estava respondendo às perguntas do assistente da sommelier. Ainda não decidi. Pelo que vale, disse sua colega seguindo seu olhar. Nunca te vi olhar para uma vinha francesa da maneira como você olha para este lugar, ou para ele. Naquela tarde, enquanto comemoravam sua primeira venda bem-sucedida, Maddie recebeu uma ligação de seu advogado em Nova York. Senhorita Carrington estava revisando novamente o testamento de seu avô e encontrei algo incomum. Há um codicilo que não estava nos documentos originais. Parece que seu avô o adicionou apenas alguns dias antes de sua morte. O que ele diz? Perguntou Maddie, uma estranha sensação de pressentimento a atingindo. É complicado. A vinha não é totalmente sua. De acordo com isso, Luke Moretti detém uma participação acionária de 49%, concedida em reconhecimento de seus anos de serviço e dedicação. Maddie quase deixou cair o telefone. Isso é impossível. Por que ninguém me disse isso antes? O codicilo só entraria em vigor após o período de avaliação de 3 meses. Seu avô foi muito específico sobre isso. Depois de desligar, Maddie sentou-se em silêncio atordoado. Seu avô esperava que ela vendesse? Era essa a maneira dele de garantir que Luke pudesse pará-la? Ou ele esperava que eles se tornassem sócios, preservando a Carrington Vines juntos? Mais importante, por que Luke não lhe tinha contado? A resposta veio a ela com clareza repentina. Ela correu para a vinha onde Luke estava verificando as videiras recém-protegidas. Você sabia, disse ela sem preâmbulo. Você sabia que meu avô deixou para você parte da vinha. Luke endireitou-se, sua expressão confirmando sua suspeita. Eu ia te contar depois dos 3 meses. Eu não queria que isso influenciasse sua decisão. Por que não? Ela exigiu. Isso muda tudo. Muda? Perguntou Luke calmamente. Muda como você se sente sobre este lugar, sobre o que estamos construindo aqui. Ele fez uma pausa, sua voz baixando. Sobre nós? Maddie abriu a boca para responder, mas antes que pudesse, seu telefone tocou novamente. Era Daniel Westland. Senhorita Carrington, achei que você deveria saber. A Junta de Águas adiantou a audiência para amanhã de manhã. E eu acabei de aumentar minha oferta em mais 10%. Sugiro que você considere cuidadosamente. Esta é sua última chance. Enquanto Maddie olhava do telefone para o rosto preocupado de Luke, ela percebeu que estava em um cruzamento. À sua frente estavam 2 futuros dramaticamente diferentes. A prestigiosa carreira na França, que ela sempre pensou que queria, ou uma nova vida desafiadora, reconstruindo o legado de sua família ao lado de um homem que já havia conquistado um pedaço de seu coração. A escolha era dela, mas o tempo estava se esgotando. Maddie quase não dormiu naquela noite. Ela ficou no balanço da varanda até o amanhecer, lutando com seus sentimentos e a descoberta da participação parcial de Luke. A vinha parecia pacífica na luz da manhã, o orvalho brilhando nas videiras. Era difícil acreditar que em algumas horas eles estariam lutando por sua sobrevivência. Quando Luke a encontrou, ela ainda estava com as roupas de ontem, uma manta enrolada em seus ombros. Você ficou aqui a noite toda, disse ele, preocupação gravada em seu rosto enquanto lhe entregava uma xícara fumegante de café. Eu tinha muito em que pensar. Maddie tomou um gole, deixando o calor penetrar nela. Por que você não me contou sobre a participação? Luke sentou-se ao lado dela no balanço. Eu queria que você tomasse sua decisão com base em como você se sentia sobre a vinha, não por alguma obrigação legal. Se você ficasse, eu queria que fosse porque você quisesse, não porque você tivesse que. Essa não era sua escolha, disse Maddie, mas não havia raiva em sua voz agora, apenas fadiga. Deveríamos ser sócios nisso, tomando decisões juntos. Isso significa que você está considerando ficar? A esperança invadiu a voz de Luke. Antes que Maddie pudesse responder, Rosa saiu correndo.
O advogado está ao telefone. A audiência da Junta de Águas foi adiada novamente. Começa em uma... Ora! Westland, Luke rosnou. Ele está tentando nos pegar desprevenidos. Eles se apressaram para se preparar. Maddie trocou rapidamente para seu traje mais profissional. Um blazer elegante e calças sob medida que a lembraram de batalhas em salas de diretoria em Nova York. Este era território familiar. Negociações de alta pressão, pensamento estratégico, superando oponentes. Pela primeira vez desde sua chegada, ela se sentiu verdadeiramente confiante. Deixe-me lidar com Westland, disse ela a Luke, enquanto dirigiam para os escritórios do condado. Eu já lidei com o tipo dele antes. A sala de audiências era pequena e abafada, já meio cheia de pessoas de Westland quando eles chegaram. O próprio Daniel Westland estava sentado perto da frente, parecendo confiante e presunçoso. Senhorita Carrington. Ele a cumprimentou com calor artificial. Você considerou minha oferta? Este processo pode ser bastante desagradável para você. Eu já considerei, disse Maddie friamente, e decidi que Carrington Vines não está à venda, nem agora, nem nunca. O sorriso de Westland endureceu. Vamos ver sobre isso. A audiência começou com o presidente do Conselho de Recursos Hídricos, um homem careca com olhos nervosos, explicando a citação. De acordo com seus registros, Carrington Vines havia excedido sua alocação de água em 30% nos últimos 3 meses. Quando chegou a vez deles de responder, Maddie aproximou-se do pódio com uma pilha de documentos. Membros do conselho, essas alegações não são apenas falsas, mas deliberadamente fabricadas. Tenho aqui os registros completos de uso de água para Carrington Vines, verificados por um especialista independente. Ela distribuiu cópias para cada membro do conselho. Como podem ver, nosso uso tem sido consistentemente inferior à nossa alocação. Em seguida, ela apresentou sua testemunha especialista, a doutora Elaine Chen, da Universidade Estadual de Agricultura, que confirmou que o sistema de irrigação da Carrington Vines estava entre os mais eficientes da região. Além disso, continuou Maddie, gostaria de levantar a questão de um sério conflito de interesses. Ela apresentou registros de emprego mostrando que a esposa do presidente era gerente sênior de uma das subsidiárias da Westland. Senhor presidente, você deveria ter se recusado a participar totalmente deste assunto. Sussurros percorreram a sala. O rosto do presidente ficou vermelho, enquanto ele embaralhava seus papéis nervosamente. Isso é um absurdo, interrompeu Westland, levantando-se. Essas acusações são infundadas e difamatórias. Ao contrário, disse uma nova voz do fundo da sala. Todos se viraram para ver o xerife Joe Martinez, marido de Rosa, parado na porta. O condado tem investigado denúncias de desvio de água de várias pequenas vinícolas da área. Esta manhã, descobrimos equipamentos não autorizados na propriedade de Westland que estavam alterando as leituras do medidor de água para terras vizinhas, incluindo Carrington Vines. A reunião explodiu em caos. Em meio ao tumulto, Maddie encontrou o olhar de Luke do outro lado da sala. Seu rosto estava iluminado com admiração e algo mais profundo, algo que a fez acelerar o coração. A audiência foi adiada até uma investigação completa. Enquanto as pessoas saíam, Westland confrontou Maddie e Luke no corredor. Isso não acabou, ele avisou, sua compostura quebrando. De uma forma ou de outra, eu vou conseguir aquela terra. Não, você não vai, disse Maddie firmemente. Você subestimou o quanto me importo com o legado da minha família. Esse foi o seu erro. De volta à vinícola, as notícias se espalharam rapidamente. À tarde, os vizinhos paravam para parabenizá-los e oferecer ajuda com a colheita próxima. O senso de comunidade era algo que Maddie havia esquecido que existia. Algo que sua vida isolada em Nova York nunca havia proporcionado. Quando o sol começou a se pôr, ela se viu atraída para o jardim de rosas de sua avó atrás da casa. Ele havia sido negligenciado ao longo dos anos, mas algumas flores teimosas ainda se erguiam entre as ervas daninhas. Ajoelhada na terra, Maddie começou a limpar o mato, descobrindo a forma original do jardim. Luke a encontrou lá 1 hora depois, suas mãos sujas, seu rosto corado de esforço.
Rosa me mandou te chamar para jantar, explicou ele, observando-a trabalhar com curiosidade. O que você está fazendo? Lembrando, disse Maddie simplesmente. Minha avó me ensinou sobre essas rosas quando eu era pequena. Cada variedade tem uma história. Ela tocou uma flor rosa pálido gentilmente. Esta se chama Alegria de Eleanor. Meu avô a plantou no ano em que se casaram. Luke se ajoelhou ao lado dela. Ele adicionou uma nova rosa a cada ano em seu aniversário, mesmo depois que ela morreu. A última está ali. Ele apontou para uma rosa vermelha vibrante perto da cerca. Ele a chamou de a promessa de Madeline. Lágrimas brotaram dos olhos de Maddie. Ele nomeou uma rosa com meu nome? Ele a plantou no ano em que você foi embora, explicou Luke. Ele disse que era para lembrá-lo de que um dia você voltaria e veria o quão linda ela havia crescido. Maddie sentou-se sobre os calcanhares, sobrecarregada pela percepção de quanto amor a havia cercado todos esses anos, mesmo quando ela estava cega demais para vê-lo. O emprego na França, disse ela de repente. Eles ligaram novamente hoje. Eles precisam da minha resposta até amanhã. Luke ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos nas rosas e não em seu rosto. O que você vai dizer a eles? Eu não sei, admitiu Maddie. Um mês atrás teria sido um sim automático. Agora, ela gesticulou ao redor deles. Tudo mudou. Por causa da vinícola? Perguntou Luke. Por causa de tudo. A vinícola, a memória do meu avô, a comunidade aqui. Ela encontrou seus olhos diretamente. Por causa de você. Luke alcançou sua mão, seu polegar esfregando gentilmente a sujeira de seus dedos. Eu não posso competir com a França, Maddie. Eu não tentaria impedi-la de realizar seus sonhos. E, se meus sonhos mudaram, ela sussurrou. Antes que ele pudesse responder, Rosa chamou da varanda que o jantar estava esfriando. O momento se quebrou, mas algo havia mudado entre eles. Um reconhecimento de possibilidades que nenhum deles havia ousado expressar antes. Naquela noite após o jantar, Maddie se despediu cedo e foi para o escritório de seu avô. Ela havia evitado a sala desde sua chegada, mas agora ela se sentia atraída por ela. O espaço era exatamente como ela se lembrava. Prateleiras cheias de livros de viticultura, a cadeira de couro gasta atrás da escrivaninha, fotos de família, em todas as superfícies. Na gaveta inferior da escrivaninha, ela encontrou um diário encadernado em couro. Abrindo-o, ela reconheceu imediatamente a letra de seu avô. Era um registro da vinícola, não apenas fatos e números, mas seus pensamentos, esperanças e observações ao longo dos anos. Enquanto Maddie lia, a voz de seu avô parecia preencher a sala. Suas entradas sobre ela eram especialmente comoventes. Orgulho em seu interesse inicial na vinificação, preocupação quando ela foi para a faculdade, arrependimento por sua discussão final e esperança inabalável de que um dia ela voltaria. Última entrada foi datada apenas alguns dias antes de sua morte. Assinei os papéis hoje, tornando Luke sócio. Ele o conquistou com sua dedicação e seu amor por esta terra. Minha esperança é que quando Maddie retornar, e eu acredito que ela o fará, eles encontrarão uma maneira de trabalhar juntos. Ambos são teimosos como mulas, mas compartilham uma paixão pela excelência que este lugar merece. Eu não estarei aqui para ver isso, mas sei que juntos eles poderiam tornar Carrington Vines maior do que eu jamais poderia sozinho. Talvez eles até encontrem um no outro o que Eleanor e eu tínhamos, um amor que se aprofunda a cada estação, como as raízes de nossas videiras mais antigas. Lágrimas correram livremente pelas faces de Maddie enquanto ela fechava o diário. Seu avô havia visto o que ela só agora estava começando a entender. Que Luke não era um obstáculo à sua felicidade, mas potencialmente a chave para ela. Na manhã seguinte, Maddie acordou com clareza absoluta sobre o que precisava fazer. Ela arrumou uma pequena mala, deixou um bilhete para Luke e dirigiu até São Francisco. Ela tinha reuniões para atender e pendências para resolver. 3 dias depois, quando a noite caía sobre Carrington Vines, Luke estava na adega, preparando garrafas de sua mistura especial para os novos clientes do restaurante. As amostras foram um grande sucesso, com pedidos chegando mais rápido do que eles conseguiam atender. Deveria ter sido um momento de triunfo,
mas tudo o que ele sentia era uma dor vazia. Maddie havia ido embora. Seu bilhete havia sido breve, explicando que ela precisava de tempo para pensar e fazer os preparativos, mas não oferecendo nenhuma dica sobre sua decisão final. O prazo para a vaga na França havia passado ontem, e Luke não havia ouvido nada. Ele tentou se concentrar no engarrafamento, mas sua mente continuava vagando para as últimas semanas. A transformação gradual de Maddie de herdeira relutante para defensora apaixonada da vinícola, o amolecimento em seus olhos quando ela o olhava, a maneira como ela se encaixava tão perfeitamente em seus braços, o som de pneus em cascalho o fez olhar para cima. Provavelmente Rosa e Joe voltando da cidade, ele pensou. Mas quando ele saiu da adega, a visão que o saudou lhe tirou o fôlego. Maddie estava parada ao lado de seu carro, que estava cheio de malas. Seu cabelo estava solto sobre os ombros, e ela usava um vestido simples em vez de suas roupas sob medida habituais. Ela parecia mais macia de alguma forma, mais em casa em sua própria pele. "Você voltou", disse Luke, quase não ousando esperar o que isso poderia significar. "Eu nunca realmente fui embora", respondeu Maddie, caminhando em direção a ele. "Meu coração ficou aqui, mesmo quando eu não o reconheci. O emprego na França? Eu recusei. Seu sorriso era radiante, certo? Eu voei para Nova York para renunciar aos meus cargos de consultoria e arrumar meu apartamento. Eu decidi que meu futuro está aqui." Luke fechou a distância entre eles, suas mãos pousando levemente em sua cintura. "Com a vinícola?" "Com a vinícola", ela confirmou. "E com você, se você me quiser como parceira, em todos os sentidos da palavra." Sua resposta foi um beijo que não deixou dúvidas sobre seus sentimentos. Quando finalmente se separaram, ambos, sem fôlego e rindo, Luke gesticulou para o carro dela. "São muitas malas para alguém que só quer ser uma simples dona de vinícola." "Nem tudo são roupas", explicou Maddie. "Eu trouxe de volta alguns de meus equipamentos profissionais, taças de degustação adequadas, materiais de marketing, minha lista de contatos do setor. Se vamos fazer de Carrington Vines a melhor possível, precisamos combinar sua experiência com a minha." O orgulho nos olhos de Luke disse a ela que ela havia dito exatamente a coisa certa. "Eu gosto do som disso. Seu avô também teria gostado." Naquela noite, eles se reuniram na varanda com Rosa e Joe, compartilhando planos para o futuro da vinícola com garrafas de vinho que representavam seu passado e sua promessa. À medida que o crepúsculo se aprofundava, Luke desapareceu brevemente na casa, voltando com uma pequena caixa de madeira. "Há algo que eu queria te dar", disse ele a Maddie, abrindo a caixa para revelar uma chave antiga. "Seu avô me deu isso, no dia em que me tornou sócio. É a chave da adega original, onde os primeiros vinhos Carrington foram feitos. Ele disse que eu deveria guardá-la até o momento certo." Maddie pegou a chave, seu peso sólido e reconfortante em sua palma. "O que tem lá dentro?" "Eu não sei", admitiu Luke. "Ele nunca me mostrou. Ele disse que seria algo para descobrirmos juntos, quando a hora fosse certa." De mãos dadas, eles caminharam até a parte mais antiga da propriedade, onde um prédio de pedra estava meio escondido por antigas árvores de carvalho. A chave virou suavemente na fechadura e a pesada porta de madeira se abriu para revelar uma pequena sala repleta de prateleiras de vinho cheias de garrafas empoeiradas. No centro estava uma mesa de madeira simples, com um envelope apoiado contra uma única garrafa de vinho. O rótulo dizia: "A promessa de Eleanor, 1975, o ano em que os avós de Maddie haviam comprado a terra." Maddie abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro havia uma fotografia desbotada de seus avós, orgulhosamente em pé, diante de videiras recém-plantadas, junto com uma pequena nota na letra de seu avô. Para quem encontrar isso, se você estiver lendo essas palavras, significa que você escolheu continuar o que Eleanor e eu começamos. O vinho é como o amor. Leva tempo, paciência e fé no futuro. Plante suas raízes profundamente. Nutra o que importa. E lembre-se de que as safras mais doces vêm de videiras que resistiram às estações mais severas. Com amor, Frank. Enquanto Luke despejava 2 taças do precioso vinho velho, Maddie sentiu uma sensação de completude, de fechar o ciclo.
Os 3 meses que haviam começado como uma obrigação se transformaram no início de algo belo e duradouro. Para novos começos, disse Luke, levantando sua taça para a dela. E para segundas chances, acrescentou Maddie, sua mão livre, encontrando a dele. Lá fora, a vinícola se estendia sob as estrelas, as fileiras arrumadas de videiras servindo de sentinelas sobre a terra que os havia unido. O amanhã traria novos desafios. Ainda havia muito trabalho a ser feito para garantir o futuro da vinícola, mas esta noite, neste momento, tudo era perfeito. Enquanto eles bebiam o vinho que carregava o legado de seus avós, Maddie soube com absoluta certeza que havia feito a escolha certa. Sua vida em Nova York lhe havia trazido sucesso, mas aqui, com a vinícola e com Luke, ela havia encontrado algo muito mais valioso. Um lugar para pertencer, um propósito que ressoava em sua alma e um amor que prometia se aprofundar a cada estação que passasse. 2 meses depois, Carrington Vines sediou seu primeiro festival de colheita em mais de uma década. Os terrenos foram transformados com luzes cintilantes e mesas longas preparadas para um jantar comunitário. Restaurantes locais serviram pratos combinados com vinhos Carrington, incluindo a mistura especial, agora oficialmente chamada O Retorno, de Madeleine. A reputação da vinícola estava crescendo, com pedidos chegando de lugares tão distantes quanto Chicago e Miami. Quando o sol se pôs e a música começou a tocar, Luke levou Maddie para o centro da pista de dança improvisada. Ao redor deles, vizinhos, amigos e até mesmo alguns dos antigos clientes de Maddie de Nova York balançavam ao ritmo suave da melodia. Você disse uma vez que o vinho conta uma história, disse Luke, abraçando-a. Bem, eu quero passar o resto da minha vida escrevendo a nossa. Ela se inclinou testa contra a dele. E se eu te dissesse que já comecei o próximo capítulo? Ele levantou uma sobrancelha em questionamento. Eu encontrei alguns planos antigos de crescimento no escritório do meu avô, explicou Maddie. Ele tinha ideias para expandir para o campo ao norte, talvez até começar um pequeno centro de educação em vinhos. Com os lucros de nossos novos contratos de restaurantes, poderíamos fazer isso até a próxima primavera. Os olhos de Luke brilharam com amor e admiração. Eu ia propor algo muito menos ambicioso, mas eu deveria saber agora que você nunca pensa pequeno. Maddie riu, depois ficou séria quando as palavras dele afundaram. Espere, propor? Com um sorriso que continha toda a promessa de seu futuro juntos, Luke alcançou o bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Ao redor deles, o festival continuou. Mas naquele momento eles estavam sozinhos em seu próprio mundo. Um mundo que eles haviam construído juntos a partir de uvas esmagadas e segundas chances. Madeleine Carrington, disse Luke, sua voz firme e segura. Eu sei que não faz muito tempo, mas quando se sabe, se sabe. Você quer se casar comigo e fazer de Carrington Vines nosso legado juntos? Enquanto Maddie olhava para seus olhos, ela não via apenas o homem diante dela, mas a vida que eles poderiam construir, estações de trabalho árduo e recompensas. Ricas, desafios superados lado a lado e um amor que, como o melhor vinho, só melhoraria com o tempo. Sim, ela sussurrou, seu coração cheio até transbordar. Sim a tudo. Os aplausos da multidão quando Luke colocou o anel em seu dedo. Uma aliança simples com um pequeno diamante ladeado por pequenas rubis cor de seu melhor vinho tinto. Disseram a eles que esta não era apenas a felicidade deles, mas uma alegria compartilhada por todos que haviam assistido sua história se desdobrar. Mais tarde naquela noite, enquanto estavam juntos na varanda do que agora era realmente sua casa, Maddie avistou um meteoro cruzando o céu acima da vinícola. Faça um pedido, disse Luke com o braço em volta de sua cintura. Maddie sorriu e balançou a cabeça. Eu não preciso. Tudo o que eu poderia desejar está aqui. E enquanto eles olhavam para a terra que os havia unido, as videiras que os haviam ensinado paciência e o futuro que eles construiriam lado a lado, Maddie sabia que às vezes os finais mais perfeitos se escondem disfarçados de começos inesperados. Para ela, a verdadeira felicidade não havia sido encontrada na carreira glamourosa que ela havia perseguido por tanto tempo, mas em retornar às suas raízes e abrir seu coração para novas possibilidades, em aprender que o amor,
como o melhor vinho, exigia a combinação perfeita de paixão, paciência e fé no que o amanhã poderia trazer. Fim.